O meu foco principal é, como todos já sabem que eu faço essas funções, no que ele precisar eu estar pronto para poder ajudar o São Paulo. Tá, e o Patrick, na apresentação, na primeira resposta que ele deu ali, Arnaldo, eu lembro que no ano passado o Rogério Ceni falou, não, o time fala muito pouco, time muito calado e tal, e o Patrick parece o contrário disso. Essa foi a pergunta para ele. Ele falou, não quero carregar esse fardo de ser o cara que vai brigar e tal, mas parece que chega também para dar uma injeção de ânimo no time, sei lá. Sim, acho que é um pouco a característica dele e do perfil dos jogadores que o São Paulo trouxe. Como a Maria vem dizendo, o São Paulo optou por jogadores mais rodados, mais experientes, geração não 88 como a do Corinthians, não 85 como a do Flamengo, mas 92, que é a geração do Patrick, do Nicão, etc. Dos reforços, aonde eu vou jogar tal. Primeiro que é aquilo, diferentemente do Silvinho, que até anunciou o time, do Abel, que anunciou o time, a Maria tá suando porque o Silvinho anunciou um time polêmico, do Abel que anunciou o time, o Abel deu coletivo, o Rogério Ceni e o time dele é um mistério. O São Paulo fez a seguinte estratégia, contratou 5, um foi apresentado na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Aí vocês da imprensa têm assunto. Aí tem assunto. O time o time tá obscuro. Eu peguei algumas informações que eu não aguento. Em vez de ficar apurando tricas, quem criou o tricas, quem que não sei o que lá, ou que não sei o que lá, etc. O que tá atrás do time que vai jogar, quem tá treinando. Quem vai não sei o que lá, quem vai não sei o que lá, quem vai jogar, quem tem espaço, quem não tá, quem tá com Covid, quem não tá com Covid. Né? Vale um pouco. Vai, Arnaldo, solta o time verbo joga aí. Quinta-feira contra o Guarani. E acho que tem 2 reforços, não tem chance de começar jogando, o Patrick. Por quê? Porque chegou por último, pegou o Covid, se integrou agora ao time. Então ele não vai começar nem como volante, nem como ponta esquerda, ele não vai começar. O Nicão vai ser titular, provavelmente, o Alisson vai ser titular. Eu falava que chegou antes, joga em várias funções e talvez o Alisson jogue no meio, coisa que a gente não estava prevendo. Era o Alisson da ponta direita ou da ponta esquerda. Muito provavelmente o Rogério vai jogar com o Alisson como meia pela direita e o Gabriel Sara como meia pela esquerda, enquanto não tem o Patrick, e um volante, que deve ser o outro bigodudo, não o Patrick. O Gabriel. Autoglass. Possivelmente. Vai ser esse o tripé de meio de campo do São Paulo no início. E o Rogério vai jogar com 3 atacantes. Provavelmente no início o Nicão pela direita, o Rigoni pela esquerda, tá bom, vai. E o Caleri pelo centro, porque o Luciano se machucou na pré-temporada. O time que o Rogério está escalando é muito mais também devido à questão do Covid, da lesão e de algumas ausências do que provavelmente o time ideal, né? E o Patrick vai ficar para um segundo momento. Talvez seja a segunda semana, nem na segunda rodada, terceira momento, semana. Em qual posição? Ele só joga, para mim, eu nunca vi ele jogar em outra posição que não um corredor pela esquerda. Não. Aí pode ser... No Sara ele não vai. Então, mas o Sara pode jogar no outro lado. Pode jogar no lugar do Alisson, por exemplo, pela direita, como ele já jogou. Ou o Patrick pode jogar no lugar do Rigoni, pela esquerda, pondo ponta e tal. Né? Ele joga ou como volante pela esquerda ou como ponta esquerda. É onde ele joga. Ele não joga pelo lado direito, como o Sara joga, como outros caras jogam. E aí, Piperno, viu? Que tá esse Nelson? Exercendo uma função de marcador pelo lado esquerdo, até porque, veja, às vezes, a gente já falou disso aqui, né? O técnico exige muito do jogador de lado, que ele vai e volte o tempo todo, né? Vai ao fundo, corre, depois perde a bola, volta para ajudar na cobertura lá. Veja, isso num espaço de um campo de futebol é muita coisa. Ele jogando no meio-campo já não vai sair de tão longe nem para atacar e nem para marcar. Então, às vezes, falta isso a alguns times, especialmente aqueles como o São Paulo do ano passado, que tinha dificuldade em chegar com o bloco mais à frente de forma mais rápida, tá todo mundo atrás. Então, eu acho que o Patrick jogando do meio campo, ele pode dar essa mobilidade ao time de São Paulo. Por isso que eu estou muito mais curioso para ver o Patrick do que simplesmente um cumpridor de funções, como é o Alisson. Mais, digamos, convencional e burocrático. Olha, no Corinthians... Só uma questão, antes de passar para o Corinthians, 2 informações rápidas. Uma a gente falou do Pablo, da dificuldade de rescisão, saída e tal. O Vitor Bueno, que era o outro jogador, chegou a um acordo para rescindir o contrato dele com o São Paulo. Então, graças a Deus.
diferentemente do Éder, que está ficando. E a segunda informação é que é aquela curiosidade de São Paulo, a gente tem que situar. Torcedor do São Paulo que quiser ver o time nessa próxima semana, ele tem uma chance, ver o time da Copinha. Que é no sábado contra o Palmeiras, torcida única do São Paulo em Barueri por conta do regulamento, aquela situação contra o de melhor Guarani, campanha e tal. esquece. Contra o Guarani na quinta-feira, agora os times de Campinas têm também a questão da torcida única. Não pode ter torcida do São Paulo contra o Guarani em Campinas na quinta-feira, no Brinco de Ouro. Então, esse time que nós estamos falando aqui, o cara vai ver só pela televisão ou pelas outras plataformas. O torcedor de São Paulo não pode comparecer ao Brinco de Ouro para a estreia do time na quinta-feira em Campinas. Recomendo ouvir Porque na Guarani, Band News FM que eu vou comentar isso. Tá vendo? Vamos lá. Porque Guarani e Ponte Preta, daqui a pouco vai ser o seguinte, hein, cara, no Paulistão. Você vai ter torcida única em qualquer jogo. São Paulo e é o túmulo. São Paulo é o túmulo do futebol. Acho que só para... É um assunto que a gente não ia falar aqui antes do Corinthians, mas boa parte dessa histeria, dessa violência virtual que a gente sofre, jornalistas e outras pessoas, tem a ver com esse maldito torcida única que foi inventado em São Paulo. As pessoas desaprenderam a tolerar os outros. Isso é ridículo, é absurdo, é desumano, não tem nada a ver com o esporte. Você ter que ir no estádio não tem torcida de um time. É animalesco. O São Paulo, ao instituir isso, tirar o sofá da sala, criou um problema muito maior. Estamos criando gerações que não eram intolerantes, viraram, porque eu não posso ir no estádio com você, porque você torce para outro time. E criou um movimento que não pode ter assessor de comunicação que torce para um time, não pode ter não sei o que torce para outro time, não pode ter o Alex, não pode ser técnico do São Paulo. Sabe, vão criando... você desenterra um tweet de um jogador, que nem o jogador do Santos que falou que é santista, e se ele quiser jogar no Corinthians depois. Então isso é ridículo. Passou da hora. A gente deseducou e piorou a situação da violência. Porque você transformou a violência que era eventualmente não, era absolutamente contornável e punível, uma coisa que é totalmente descontrolável e virtual. Passou da hora de alguém fazer alguma coisa. E elegeu um monte de gente com essa bandeira aí da torcida única. Tal. É patético, é ridículo, não resolve problema nenhum, não melhora a situação e a gente vai tolerando, É verdade. Vitor Bueno e São Paulo, fim da história. Rescisão de contrato muito bem Obrigado. O São Paulo deixou muito clara a situação de que vai pagar o atrasado, vai pagar parcelado, e o Vitor Bueno, que já estava vendo que a batata estava assando porque ele estava treinando num campo separado dos demais jogadores que fazem parte dos planos em 2022, então a comum acordo, fim de história, e agora ele está livre no mercado, vai procurar um clube para trabalhar aqui ou fora do Brasil. Que o Grêmio encaminhou uma rescisão de contrato com o Douglas Costa, que ele está inclusive deixando a pré-temporada do time, é uma informação do Jeremias Werneck, repórter aqui do All Sport, sobre isso, publicado agora, direto 10 para as fonte, vamos ver. O Grêmio encaminhou uma rescisão de contrato com o Douglas Costa, que ele está deixando a pré-temporada do clube. Várias pessoas aqui no chat estão pedindo para perguntar sobre isso para você. Ele voltaria, nesse cenário, com ele estando livre, se de fato isso se confirmar, ele voltaria a interessar o São Paulo? Essa saída dele facilitaria uma possível voltar a negociar, retomar uma negociação? Ou o problema é realmente o nível salarial está muito fora da realidade do clube? Vamos lá, são duas coisas aí. Eu já tinha essa informação quando a gente chegou aqui, né? A informação que eu tenho, não confirmada, é que o Douglas vai para um time dos Estados Unidos. Essa é a informação que a gente tem. Parece não sabemos se é confirmada, porque não falamos nem com o Douglas, nem com a gente dele, é uma informação que chegou a nós. O Douglas também, se você lembrar, ao voltar para o Grêmio, disse lá que teria muita dificuldade em jogar em outro time do Brasil em razão da relação que ele tem com o Grêmio, né? Então também não sei se ele pensa nesse momento em jogar em outro time do Brasil. O Douglas viria ao São Paulo naquele momento através de um investidor, né, que nos ajudaria nesse processo. E nós estamos com isso paralisado. Né? Então, o Douglas volta a ser pauta do São Paulo, pode voltar a ser pauta, mas nesse momento não é a nossa prioridade mais. Por quê? Porque nós trouxemos para esse espaço de campo que o Douglas ocupa com mais frequência o Nicão, né? A partir do momento que também as coisas com o Douglas esfriaram, nós já monitorávamos o Nicão, que é um jogador que eu considero fantástico, né? E trouxemos o Nicão. Então, nesse momento, o Douglas não é uma prioridade no São Paulo, mas é sempre um grande jogador e nossa relação em toda a negociação, posso dizer para vocês, foi muito boa. O Douglas sempre foi muito correto, bem como os agentes do Douglas. Então, a gente está sempre aberto para qualquer conversa. Mas, nesse momento,
repito, não é nossa prioridade. E aí, pessoal, sexta-feira agitada no São Paulo, hein? Então vamos começar aí. Primeiro, a melhor notícia do dia: Vitor Bueno em São Paulo, só falta assinar o jogador para se desligar do São Paulo Futebol Clube. Acordo verbal, acordo entre as partes, tudo ok. É só o jogador aguardar a parte burocrática, assinar e tchau, tchau, Vitor Bueno, já foi tarde. Então, dos 3 patetas, um já foi. O Pablo deve ser o próximo e o Éder deve ter oportunidades durante o ano. Dos 3, pelo menos o Éder, pra mim, é o menos pior, é o que tem potencial ainda de que saia alguma coisa, então tá ótimo. Agora, o que eu vou comemorar mesmo vai ser quando o Pablo assinar a sua rescisão, porque não dá mais. E falando em jogadores escanteados, hoje Toró foi reintegrado ao São Paulo Futebol Clube, ele mesmo, e que estava fazendo treinamento antes da volta ao São Paulo, então, ao que parece um pouco mais fininho. Então, o São Paulo não conseguiu trazer esse jogador de velocidade e o Toró foi reintegrado. Cara, eu gosto do jogador, pra ser sincero, tem velocidade, chuta bem de fora da área. O problema é que se perde de vez em quando, né? Tem cabeça fraca, mas esperamos que esse ano ele esteja focado e concentrado, porque bola ele tem. E falando em velocista, o São Paulo, de acordo com o José Novaes, anunciaria um jogador hoje. E o jogador era Luiz Henrique, aquele ex-Botafogo, jogador jovem que apareceu no Botafogo e logo em seguida foi vendido para o Olympique de Marseille. Tava tudo acertado entre São Paulo e o jogador, mas só que o Olympique de Marseille tá vivendo alguns problemas internos, questão de que não pode contratar jogador e tal. E aí, na última hora ali, a equipe do senhor Sampaoli resolveu não emprestar o jogador que não tem sido muito utilizado, é reserva, mas começou no Botafogo, começou bem, jogador rápido, enjoado, driblador, velocista do jeito que o Rogério gosta e jovem, então não foi dessa vez. E até por isso o Casares, na entrevista de apresentação do Patrick, continuou com o mesmo discurso: o São Paulo está fechado. Entretanto, se aparecer uma oportunidade, e aí a oportunidade que apareceu, e é o que parece de início já foi desmantida pelo Belmonte, é que Douglas Costa também rescindiu com o Grêmio. E aí já veio o Zuzum. Pô, será que pode vir para o São Paulo? Ao que tudo indica, o jogador já está fechando com o Los Angeles da Major League Soccer. Para ser sincero, minha opinião, também não vejo necessidade de Douglas Costa. De jogador que tem vontade, tem garra. Tudo bem que é um cara de uma baita qualidade, mas esse último ano no Grêmio deixou péssimas impressões do jogador. Não sei você, por favor, fique à vontade, deixe seus comentários porque você ajuda muito com o canal, tá ok? E só para fechar, o agente de Lucas Moura, em entrevista ao GE, ao Central Mercado da Bola, o André Hernan, afirmou que o sonho do Lucas é voltar ao São Paulo. Aí bate coração. O coração dele é tricolor, pessoal, é isso mesmo. Ele já até tem procurado casa em São Paulo, mas não é para agora não. A ideia aí é ele terminar o contrato com o Tottenham em 2024, que termina apenas. Ainda assim ele estaria jovem aí, nos seus inícios de 30 e poucos anos, hoje ele tem 29. Então viria ainda num auge físico e técnico e cairia com uma luva. É o sonho dele, ele que já está fora do Brasil há mais de 10 anos e chegou a ser cotado a voltar para o São Paulo porque não estava bem não. Mas aí o Conte, que não ia muito com a cara com o jogador, já tinha colocado ele na lista de dispensáveis e por isso o São Paulo chegou a se antenar sobre o assunto, colocou ele em campo e desde então ele não saiu. Para quem não soube ou para quem não viu o último jogo do Tottenham, o Tottenham virou uma partida que ele foi melhor o jogo inteiro, o Lucas Moura foi bem e fez a virada em 2 minutos, faltando 2 minutos pro fim do jogo, 2 gols, perdeu 2-1 e venceu por 3-2. Então o Conte está invicto no Tottenham e o Lucas Moura é um dos seus 3 jogadores ali que jogam sempre. Ele, Harry Kane e Son. O Lucas Moura tá bem na fita, né não? Então é um sonho, né, para mais tarde, mas o jogador sempre que possível está antenado, sabe de tudo que acontece no São Paulo. Isso foi uma afirmação do próprio empresário do jogador e o jogador em diversas entrevistas falou que acompanha o São Paulo. Então aí, quem sabe, nos próximos anos veremos o retorno de Lucas Moura no auge técnico, que é o mais bacana, e esperamos que ele possa voltar e trazer muitos títulos para o São Paulo, porque é um jogador muito bom, e o que eu acho mais legal é identificado. Não diz só da boca para fora que é torcedor do São Paulo, não. Ele é torcedor mesmo, que veste a camisa. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer saber das últimas, das notícias, das novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo fim de sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.